Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos. Caso você goste do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma tag que se chama Por que você deveria ler os clássicos? Essa tag foi criada pelo canal Literaturice. E bem, ela é composta por 14 perguntas, não é uma tag muito curta. E para cada uma dessas perguntas você dá como resposta justamente um livro que seja um clássico. Como esse é um ano onde eu tô focando um pouco mais justamente na literatura clássica, eu achei que ela era perfeita e assim, fiquei bem empolgada para responder. E bem, a primeira pergunta é: um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura? E assim, tem vários, né? Clássico é geralmente uma leitura que tem muito potencial de ser impactante, então você termina sabendo o que quer ler novamente. Vários eu tive essa sensação, mas um que foi muito latente e ao mesmo tempo muito relutante foi o Diário de Anne Frank, que é aquele livrinho que tá ali na estante. E bem, eu li ele quando eu tinha 13 anos e ele foi uma experiência diferente do que eu pensei, porque caso você more debaixo de uma pedra e não saiba, esse livro ele vai ser escrito por uma garota que é judia e que está passando pela Segunda Guerra Mundial e ela está escondida. É uma obra de não ficção, realmente aconteceu, Anne Frank de fato existiu. Então, quando eu me deparei com este livro, eu pensei que o quê? Que ia ser uma obra realmente difícil, que ia relatar os horrores da guerra, que ia dar uma noção ali do que os judeus passaram, e como os direitos foram sendo tirados aos poucos. E é claro que o livro ele abrange esse tópico também, mas a questão é que você se identifica com essa garota que vive lá em 1940 e você se identifica e se relaciona e tem uma conexão com ela. E realmente é uma escrita muito boa, porque a vida dela, em momento algum, é completamente focada na guerra. Ela ainda tem muitos questionamentos que fazem jus à idade que ela tem. Ela não deixa de ser ainda uma menina que está crescendo e que tem esperanças. Então, por mais que você esteja ali esperando realmente um livro que aborde a guerra e que seja difícil, você ainda vai encontrar uma narrativa adolescente que você, como adolescente, pelo menos era o meu caso, eu tinha 13 anos, se identifica muito. A próxima pergunta é: um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez? E o que eu colocaria aqui, sem dúvidas, é Os Miseráveis. Esse é o meu livro clássico favorito de todos. Ele tem 1.500 páginas, então, assim, uma leitura que, se eu fosse ler novamente, requer tempo, requer muita paciência. Não é literatura, não é uma leitura difícil, a escrita não é difícil, entretanto é longa, é prolixa pra caramba, e às vezes isso deixa a leitura penosa, etc. Mas que história! Sabe, pouquíssimos livros que eu li tiveram uma história tão assim, que é tipo um soco no seu estômago. E é uma história que consegue te fazer rir, te faz pensar, te faz chorar. São muitos personagens também, e todas essas histórias se entrelaçando de um jeito bem interessante. É um livro que, assim, por mais sofrido que ele seja, ele me traz um quentinho no coração e eu gostaria muito de esquecer essa história só para ter o prazer de ler ela novamente pela primeira vez, entendeu? Não é ler de novo, é ler pela primeira vez. Ter as sensações que eu tive, enfim, sendo uma leitura onde eu não tinha nenhum spoiler, onde eu não fazia ideia de qual ia ser o rumo dos personagens e, sabe, ir me aventurando para aquele livro e descobrindo aquelas coisas foi, assim, belíssimo. A terceira pergunta é: um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. Um livro que, assim, que eu me pego em vários momentos me lembrando dele quando eu vejo alguma situação é Quarto de Despejo. Esse é um livro que foi ali passado pelo colégio. Você sabe como é que é. Quando o colégio passa um livro, você não fica muito interessado. Você fica meio assim chateado, você não tá muito afim de ler, mas fui ler, precisava de nota. E que tapa na cara, né? Esse livro a gente vai acompanhar uma mulher, é uma não ficção, esse livro é uma espécie de biografia. Essa mulher que ela é mãe solo, catadora de lixo e mora ali na favela do Rio de Janeiro. E que ela tem consciência do quanto ela é marginalizada, esquecida, desprezada pelas medidas públicas, o quanto a vida dela é difícil e como ela não tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer que a vida dos filhos dela seja mais fácil. É um livro que foca muito na fome, porque é uma realidade muito latente na vida dessa mulher e é um direito básico que é tirado dela. Também toda a favela que ela tá vivendo e como é um ambiente hostil e perigoso para os filhos dela e como não são influências positivas de maneira alguma e como essa mulher que ali tá escrevendo a vida dela é um diário, a gente pode se dizer assim. E é perfeito esse livro no sentido de que você consegue
encontrar as frases que ela escreve, você consegue colocar ela em várias situações, assim, entendeu? Tem uma parte que ela diz que ela achava que a parte que ela morava ali, a favela, era o quarto de despejo, sabe? Aquele lugar esquecido, onde só fica realmente os resíduos, o que não é tão importante assim. Essa metáfora que ela usa na história é muito, muito forte. E você consegue absorver e colocar realmente assim no dia a dia. Você perceber quais são os quartos de despejo da sua cidade, aqueles lugares onde eles são realmente desprezados e aqueles ambientes vão ficando mais pobres e mais esquecidos pelo governo, enfim, medidas públicas, etc. A próxima pergunta é: um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes da primeira leitura. Veja bem, o bom da literatura é que é uma fonte de entretenimento assim, sem fim, né? Você pega o mesmo livro, você lê várias vezes e você descobre novas coisas, pega novas coisas, novas referências, e a leitura vai ficando muito melhor, muito mais rica. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de reler livros, e um dos pouquíssimos que eu tive essa experiência foi A Revolução dos Bichos. Por quê? Simplesmente os professores amam essa obra. É professor de filosofia, de sociologia, de história. Todo mundo ama essa obra e quer fazer os alunos se interessarem por ela de alguma maneira. Acabou que eu tive que reler algumas vezes. E aí, eu li quando eu li pela primeira vez, meus 12, 13 anos, e eu fui lendo mais vezes ao longo do tempo, e aí você vai entendendo que o livro, ela é uma sátira, que ela é meio que uma metáfora à União Soviética, que cada um daqueles porcos tirânicos, eles simbolizam uma figura pública daquela época, o que o autor realmente queria dizer, querendo ou não, com a leitura fica muito mais enriquecedora e muito mais profunda também. A quinta pergunta é: um clássico muito citado por outras mídias. Clássicos geralmente são muito citados, eu achei essa pergunta bem genérica assim, mas o que eu escolhi para essa pergunta foi As Crônicas de Nárnia, que é uma fantasia cristã e outra história que eu li extremamente jovem, então eu acredito que eu não peguei muitas das referências do que o autor queria dizer ali, qual era a mensagem religiosa que ele queria passar. E justamente por eu não ter relido essa obra como eu fiz com a Revolução dos Bichos, acredito que eu não peguei toda a mensagem que o livro queria dizer. Lembro que não foi um livro que eu gostei tanto assim de ler, era uma obra bem extensa, eu não entendia muito a cronologia dos livros, mas enfim, acabei lendo e não foi algo completamente ruim, eu só não me interessei tanto por aquele universo. Inclusive, prefiro os filmes ao livro. Pois é. A outra pergunta é: um clássico no qual você ficou pensando por dias e dias após terminar a leitura? Assim, vários. Tiveram vários que eu li e fiquei dias pensando, mas o que eu escolhi para esse aqui foi Flores para Álgeno. Eu já falei desse livro tantas vezes, do quanto eu amei a história, do quanto é realmente assim um tapa na cara, como é forte, como é pesado, como você fica se sentindo mal depois. E bem, esse livro, assim, recomendo para qualquer pessoa, acho que devia ser leitura obrigatória. Realmente, assim, um livro que eu não parava de pensar. E o mais engraçado é que esse foi um livro que eu tava lendo, a história tava sendo muito impactante, mas a última frase do livro foi o que me fez chorar muito. Então, assim, é uma experiência que eu nunca tive com nenhum outro livro, tipo, da última frase me fazer chorar loucamente. E nossa, que livro, que escolha de palavras, que escolha de rumo pro personagem, como o autor foi hábil em construir essa história, assim, algo realmente fantástico. A sétima pergunta é: um livro que é citado em todo lugar e que você gosta muito. Assim, tem vários, convenhamos, mas o que eu escolhi foi Senhora. Assim, eu sei que Senhora, de José de Alencar, não é citado tanto assim, mas ele é citado, querendo ou não, ali no ambiente acadêmico aqui do Brasil. É um livro, assim, realmente muito bom, um dos melhores do José de Alencar, e é um livro que eu gostei muito, sabe? Eu não esperava nada desse livro e se tornou, assim, incrível. Eu amo o romance que tem aqui. A gente vai ter uma mocinha, a Aurélia, que vai tentar se vingar do seu antigo amor, o Fernando, de uma maneira meio peculiar. E aí você vai meio que se divertindo com esse romance, da época do romantismo. Na verdade, é um livro de transição entre romantismo e realismo. Mas, enfim, é uma obra muito boa, muito gostosa, muito divertida, entende? Se você é aquela pessoa que sempre que as pessoas falam de clássicos, parece que são aquelas enormes lições de moral e críticas sociais, e você quer uma coisa um pouco mais leve, assim, lê Senhora. É muito divertido, de verdade, assim. Os
personagens são muito leves e é um romance fofo. Você torce ali pela segunda chance do casal, se é que vai ter uma segunda chance, e a vingança da mocinha é muito peculiar também. Enfim, achei uma delícia de livro. Oitava pergunta é: um clássico polêmico. E o que eu escolhi para essa categoria foi E o Vento Levou. Eu não sei dizer se o livro ele é tão polêmico assim. O que eu sei dizer é que depois daquele movimento Black Lives Matter, o filme do livro virou alvo de muita crítica. Assim, ele foi, acho que até tirado do catálogo da HBO lá nos Estados Unidos. Assim, um filme que realmente teve muitas discussões em cima dele, se ele é um livro que ele devia ser banido, censurado, mas, assim, ele gerou muitas boas discussões de censura e de racismo e coisa assim. Já eu nunca vi essas críticas muito direcionadas ao livro em si, mas eu já tive a oportunidade de ler e de ver a obra cinematográfica, e assim, é bem parecido. É um filme que é bem fiel ao livro na medida que consegue. Então, assim, teve aquelas polêmicas. Eu li quando eu tinha 14 anos. Confesso que, assim, nunca me atentei muito bem ali para as críticas, se estava correto ou não, se era um livro que estava ali no politicamente correto. Não fiz uma leitura muito atenta nesse sentido. Li o livro realmente querendo entender porque era um dos romances mais famosos do século XX e eu amei, sabe? Eu, assim, a história da personagem Scarlett O'Hara, que, enfim, começa rica, fica pobre, vai ser rica de novo, tem ali um romance com Rhett Butler, achei interessantíssima. Eu me diverti horrores. Tem toda ali a questão da escravidão no livro. A gente tem uma protagonista que ela é a favor da escravidão. Então, sempre que tinha uma coisa ali muito racista mesmo no livro, eu compreendia como uma maneira da autora de representar a visão escravocrata da protagonista, entende? Então, pra mim, fazia parte da personalidade da Scarlett O'Hara, que é uma personagem detestável. A Scarlett O'Hara, ela é feita pra ser detestável. Você odeia a Scarlett O'Hara. Definitivamente, você... Assim, ela é uma personagem instigante, porque ela é meio imprevisível e ela não segue os padrões da época e coisa do tipo. Sim, mas ela também, ela é detestável. Ela faz a história acontecer, mas ela é detestável. Você lê o livro e você revira os olhos com as atitudes que essa mulher tem, porque ela não bate bem da cabeça. Enfim, não foi uma leitura que eu fiz com uma visão muito crítica, mas com certeza é um livro ali que foi polêmico e que gerou e discussões bem interessantes. A próxima pergunta é: um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo e que você finalmente leu no original? E o que eu escolhi foi O Fantasma da Ópera. Todo mundo já ouviu falar dessa figura, o Fantasma da Ópera, mas acredito que muitos, assim como eu, tinha dúvida se era uma ópera, se era um teatro, se era um filme, o que era de fato. E bem, a obra original é um livro, claro que tem adaptação para diversos tipos de arte, mas o original é realmente um livro. Eu fiquei surpresa quando eu descobri isso, eu realmente pensei que ia ser uma ópera ou coisa do tipo, mas não. E bem, eu me interessei pelo livro porque eu assisti o filme e, assim, não é o melhor filme do mundo, mas tem músicas muito, muito boas. E aí eu, obviamente, me interessei pela obra original. E, assim, não é extremamente parecido com o filme, não, mas é um livro realmente muito bom. Pra quem gosta de suspense, mistério, coisa assim, acho que deveria dar uma chance, é uma história bem interessante. E é aquilo, todo mundo tem no inconsciente popular a figura do fantasma da ópera, mas acho que poucos realmente sabem que, né, a história toda começou com o livro. A 10ª pergunta é: um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito? Bom, teve vários, mas um assim que eu li totalmente por vontade própria e que tomou meu coração foi Crime e Castigo. Se tem uma coisa que eu tenho pra dizer, leia esse livro. E, se possível, faça uma leitura atenta, sabe? Procura os simbolismos, procura o contexto do autor. Eu fiz um vlog no canal sobre o livro, então, assim, não vou me aprofundar muito sobre ele. Mas, sabe, leia e faça uma leitura atenta. Realmente é um livro, assim, muito bom. Você vai perceber que tem muitas problemáticas do dia de hoje, que a gente acha que são problemáticas extremamente modernas e, sei lá, dessas gerações mais recentes, mas que, sim, já mostravam que iam ser problemas muito seríssimos desde essa época. E esse autor aqui, ele consegue mostrar esses problemas e o que ele acredita ser a raiz deles de uma maneira perfeita. Aqui a gente vai ter um protagonista que tá passando por um momento ali bem complicado e que vai se encontrar em um dilema moral muito intenso.
Então é um cara que não tá conseguindo pagar nem o aluguel, nem a faculdade, e ele vai estar ali disposto a cometer um crime para conseguir, enfim, suprir suas necessidades financeiras. Só que ao longo do livro, porque é uma história de 600 páginas, você vai descobrir ali as reais motivações e todos os desdobramentos psicológicos desse protagonista, e assim, interessantíssimo. A próxima pergunta é: um clássico que você nutre uma relação de amor e ódio. E eu escolhi O Ateneu. Assim, O Ateneu é um livro que eu li e eu terminei, e eu falei, não gosto desse livro. Aqui a gente vai ter o Sérgio, um menino que vai morar no internato, que é esse, O Ateneu. É um livro que tem, assim, um caráter biográfico, porque o autor dele também morou certo tempo da vida em um internato e foi uma experiência terrível para ele. Então aqui a gente vai ter um menino que tá nesse internato e ele não gosta, não é uma experiência boa, ele vai se deparar com várias situações, assim, de imoralidade, influências muito negativas, problemáticas mesmo, e também toda a questão da educação ser tratada como um mercado financeiro, enfim. Mas o que eu posso dizer é que eu terminei o livro e eu não gostei muito, sabe? Eu não me apeguei muito aos personagens, as críticas eram interessantes, muitíssimo relevantes, realmente, assim, uma obra atemporal, muito boa. Só que, assim, eu não gostei no sentido de me entreter e tal, mas é claro que as críticas extremamente relevantes. Só que aí que tá, eu terminei o livro e eu falei, não gostei, não foi muito com a minha cara. Só que as críticas, elas eram tão pertinentes, e principalmente pra mim que tô inserida ali, né, num contexto acadêmico, sou uma estudante e tudo mais, não tem como você não perceber como são impactantes, entende? A gente tem aqui situações onde um colega vai tentar fazer um atentado a outros colegas, e isso dialoga muito com os atentados que vem acontecendo atualmente aqui no Brasil mesmo, e você aí percebe como é um livro realmente atemporal, entende? Esses atentados nas escolas que a gente acha que é uma coisa assim extremamente moderna e tal, e você já vê que livros de 200 anos atrás já traziam essas questões, essas problemáticas. É muitíssimo interessante. A próxima pergunta seria um clássico fundador. Se eu interpretei correta essa pergunta, eu acho que seria aqueles clássicos ali mais antigos e tal, tipo Ilíada e Odisseia. E assim, eu nunca li nenhum desses livros, então não tenho nenhum aqui pra trazer. Pelo menos achei uma pergunta realmente um pouco vaga. Não compreendi muito bem. Já a 13ª pergunta é um clássico cujo fundo histórico é muito importante, e eu não poderia trazer outro que não Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Apesar do contexto ali do sertão, do Nordeste, da seca, da sofrência, da vida extremamente difícil, assim, esse fundo histórico é riquíssimo. Na verdade, é esse fundo histórico que vai dar todo o tom para a história, porque é muito interessante você perceber que todo o contexto dos personagens é seco, é hostil, sabe, realmente assim desnutrido, sem vida alguma, e como isso afeta a relação dos personagens. O ambiente reflete a relação dos personagens entre si, como as relações entre eles são secas de carinho, secas de afeto, e tudo isso por conta desse fundo ali ambiental, que é algo histórico no nosso país, ali no sertão. Enfim, não tinha como eu trazer outro livro que não esse para esse tópico. E a última pergunta, mas não menos importante, é um clássico cujo o contexto histórico é distante do nosso, mas mesmo assim é importante. Assim, pensando nisso, pensei logo em distopia, por ter um contexto histórico e ao mesmo tempo ser distante, e aí eu trouxe a obra master das distopias, que é 1984. Porque, assim, tem um contexto histórico que é refletido nesse livro, né? É um livro que ele foi escrito da maneira que foi, porque ele tem ali um momento histórico muito específico, mas ao mesmo tempo é um mundo distópico. Então, querendo ou não, ele é distante. Tem gente que vai achar que não, que a gente já tá vivendo a distopia desse livro aqui, Ministério da Verdade, coisas do tipo. Mas que ainda assim, ninguém nega a relevância desse livro, a importância desse livro. E também, quando eu era muito novinha, deveria reler. Assim, é um livro que você deveria ler. É muito interessante. Não é uma leitura tão fluida, é do mesmo autor de Revolução dos Bichos. E, novamente, não é uma leitura tão fácil e tão fluida, mas é muito boa e muito mais profunda. E você tem mais tempo ali pra entender tudo o que tá acontecendo e todas as reviravoltas. Enfim, eu acredito que é um livro muito mais bem desenvolvido, até porque ele tem espaço para ser mais profundo. Mas, é assim, não tinha como não trazer este enorme clássico nessa tag. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!